pastor Choque, ele trabalha na divisão sul-americana, ele vai falar um pouquinho do trabalho dele também. E ele responde ali pela Escola Sabatina, responde também pela Missão Global, e eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados aqui com o tema que ele vai nos trazer. Deixa eu tentar chamá-lo aqui. Pastor Oi, Choque, tudo bem, seja Caio? bem-vindo. Obrigado pela sua participação, pastor. É uma alegria muito grande participar deste momento especial de pessoas que têm esse interesse tão grande por ver nossa igreja crescer e melhorar. Talvez a grande pergunta que a maioria de pessoas está fazendo hoje é: como vai ser o mundo depois dessa pandemia? E muitos profetas, entre aspas, começam a falar diversos assuntos, né? Como vai ser? Nunca mais o mundo será igual. E a pergunta que eu faço é: como será a igreja depois da pandemia? E todos nós temos que fazer-nos uma pergunta como essa, porque tampouco a igreja vai ser igual, sem dúvida. E o mundo pós-pandemia deixa legados, mudanças, e acho que há três fatores que aceleram a história e deixam legados. São as guerras, a revolução e as epidemias. E esses grandes assuntos têm mudado vários comportamentos do ser humano. Algumas mudanças têm acontecido e eu acho que poderia resumir em umas três mudanças. Não é meu tema, simplesmente estou dando uma introdução, né? Em primeiro lugar, não sei se vocês perceberam que as pessoas aprenderam a priorizar. Eles aprenderam a sobreviver com a mesma roupa quase toda a semana, sem agora mudar muito os sapatos. As mulheres mantiveram seus sapatos aí em seu lugar, não usaram muito. Os grandes espetáculos eram só por televisão e agora não havia mais futebol e as pessoas aprenderam a viver sem futebol, que é um assunto muito forte em muitos países, shopping, etc. Mas o que não poderia faltar em uma casa era comida. Então, esse foi o grande assunto crítico, né? Que algumas casas já não tinham comida. E as pessoas começaram a priorizar comer menos, e começaram a guardar dietas especiais nessa epidemia. Em outras palavras, a epidemia levantou pessoas e elevou os níveis de maldade e bondade das pessoas, né? Foram mais solidários, outros mais egoístas, enfim. Então, as pessoas aprenderam a priorizar. Em segundo lugar, se aceleraram muitos processos, né? Alguns processos que estavam em fase de experimento se tornaram agora processos que tomaram conta de todo o que faziam. Por exemplo, vocês veem esse projeto de ensino à distância, que era um projeto, será que vai dar? Vamos usar? De repente, todas as escolas, universidades entraram rapidamente em um processo de ensino à distância, aqui por esta via. E o mundo ficou virtual. A aceleração de um processo foi interessante, né? De passar do analógico ao lado digital. Muitos pastores foram pegos de surpresa e agora o que eu faço, né? E descobriram depois duas semanas que poderiam fazer isso, aquilo outro, enfim, uma lição para aprender. Em terceiro lugar, a integração dos processos, né? Pessoas que se unem para fazer melhor o que não poderiam fazer separado. Antes da pandemia, cada um fazia, todas as empresas divididas concorriam umas com outras. Agora se começaram a unir mais, porque senão não conseguiriam sobreviver. Estou pensando agora como isso se aplica na igreja. Não é um tema de hoje, mas é um comentário prévio, né? Eu creio que hoje a igreja tem que aprender a focar, a saber quais são suas prioridades. Se nós começamos a ter variedade de menus que temos que atender como pastor, especialmente os líderes da igreja, nós vamos perder muita força no essencial. Nós precisamos mais que nunca agora começar a pensar que temos que unir todas as nossas forças nas grandes prioridades.
e não podemos estar nas periferias. Temos que juntar-nos para as grandes prioridades. Qual é a principal prioridade? Creio que é a missão. E hoje, mais que nunca, o povo mostra fome pela palavra. E a igreja não pode se cruzar de braços cruzados. Uma coisa que me chama a atenção é que a igreja, ou as igrejas se mediram nesse tempo de crise pela relevância que tiveram com as portas fechadas. Já pensou isso? Igrejas que fecharam as portas, não se reuniram mais, mas continuaram sendo irrelevantes. Há igrejas que, com portas fechadas, agora continuam sendo muito mais relevantes, inclusive que quando estavam com as portas abertas. Um assunto para pensar, mas porque priorizam uma missão, e uma missão integral. Não é aquela missão só para fazer isso, sino uma missão completa e para todas as pessoas que nos rodeiam. Um segundo assunto que nós, como lição, tomamos de tudo isso é que nós precisamos agora usar mais as ferramentas da tecnologia. Agora fomos acelerados a assumir que precisamos usar a tecnologia. E a pessoa que falou antes de mim, sem dúvida, nos deu uma aula completa como usar aquela tecnologia. E creio que nós deveríamos entrar. Mas eu não sou youtuber, eu não tenho... Mas nós temos uma estratégia tecnológica que podemos usar mais eficientemente na missão. Há que pensar nisso também. E, em terceiro lugar, aceleração dos processos que se integram, né? Estou pensando, por exemplo, que hoje, mais que nunca, devemos juntar aquelas estruturas em vez de dividi-las. Estou pensando que, por exemplo, a igreja está cheia de ministérios, cada um faz a sua parte, e um faz e o outro não se importa com o que o outro faz. Estamos falando de pequenos grupos, unidades de ação, que estão separados, poderiam, agora, deveriam estar unidos, mais que nunca, juntar e integrar todos os processos para tornar mais forte ainda o que nós fazemos. Ao final de contas, o mais importante que nós temos para dar, nós temos que fazê-lo juntos. E isso precisa de sinergia. Sinergia é unir, ter uma visão clara e unidade. Mais que nunca hoje, unidade na missão que nós temos. Ok, agora sim vamos, não sei, já creio que terminou meu tempo, né, Caio? Aí. Mas eu quero fazer rapidamente uma... Pastor, pode seguir. Passagem sobre esse tema da igreja no século XXI. Agora, com esta situação, hoje temos que falar com mais clareza dos desafios que nós temos como igreja frente ao mundo urbano. O livro de Mateus, capítulo 16, e o verso 13 ao 20, nós encontramos aqui um primeiro desafio que eu acho que a igreja tem que enfrentar é fortalecer sua identidade. Jesus perguntando aos discípulos, diz: quem as pessoas acham que sou eu? E depois ele pergunta: quem vocês acham que sou eu? Ele queria saber o que eles, os discípulos, pensavam dele. E uns disseram que Jeremias, outro Elias, etc. Um profeta. Mas Pedro foi inspirado e falou a frase certa. Eu penso hoje que nossa identidade tem que ser bem clara. O que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Dependendo da resposta, nós vamos agir corretamente e vamos fortalecer a razão de nossa existência. É uma igreja mais, o remanescente de Deus. O que é a igreja? Eu me alegro muito pela forma como há uma diferença entre profeta e Jesus. O profeta traz a mensagem de Deus e aqui que é um porta-voz, e Jesus é a própria mensagem, a própria voz. Então, o adventismo moderno tem procurado se manter fiel à nossa herança bíblica com relação aos ensinamentos da igreja, mas tem permitido muitas vezes a entrada de práticas não bíblicas com relação a como nós devemos nos conduzir como igreja. Eu creio que num desejo de não sermos vistos como diferentes de outras igrejas protestantes, nós simplesmente copiamos seus sistemas e os incorporamos à nossa igreja. E não tem nada errado, talvez, copiar coisas boas, mas quando nós começamos a sair dos princípios, então nós somos afetados porque
os mesmos problemas que a maioria das principais igrejas tem hoje ali, aproximadamente também acontece em nossas igrejas. E isso cria um declínio, e as pessoas trabalham com baixo nível de comprometimento, e os nossos pastores ficam muitas vezes até felizes que os membros simplesmente comparecem um sábado de manhã, e isso é todo, né? Quando nasceu o movimento adventista, nasceu com um movimento completamente comprometido. Não havia culto divino, havia só escola sabatina por quase 10 anos, antes da iniciação oficial da Igreja Adventista. Em 1853, nasceu a escola sabatina como um movimento da Bíblia. Eles iam à igreja, estudavam a Bíblia e saíam para compartilhar a Bíblia. Quando começamos a imitar modelos diferentes, começamos a ter mais membros expectantes que participantes. E isso trouxe um declínio específico, né? Por isso eu creio muito, muito em que a Igreja Adventista é um povo da Bíblia, um povo que não só lê a Bíblia, vive a Bíblia, sino ensina a Bíblia. E este é talvez um dos desafios maiores que nós temos. Falando um segundo desafio, penso no exclusivismo. O livro de Atos retrata o período da igreja cristiana primitiva, todos nós conhecemos. E um dos desafios da igreja primitiva naquele tempo tinha que ver com a missão dos gentios. E exclusivamente os judeus eram exclusivistas, os judeus, incluindo os próprios apóstolos originais, ainda não entendiam a natureza universal do evangelho. E para eles a salvação era limitada aos membros do convênio abrâmico, né, que os levou a insistir na circuncisão de convertidos gentios, como se eles primeiro precisassem de se tornar judeus para então serem admitidos na comunidade de fé. Isso, no entanto, era uma distorção, seria uma distorção bastante séria do evangelho, pois privilegia um grupo específico, que nesse caso eram os judeus, e exigia a intervenção humana para manter a lei da circuncisão. Agora, se não fosse por alguém, né, nós conhecemos que o apóstolo Paulo, a igreja nunca se tornaria um fenômeno mundial que se tornou em apenas alguns anos. E a batalha foi quase inexorável e finalmente acabou custando ao próprio apóstolo a própria vida. A conclusão de Atos nos mostra que o triunfo do evangelho finalmente prevaleceu. E eu creio nessa igreja, eu creio que o triunfo desse evangelho vai ser através dessa igreja, mas nós precisamos olhar com mais carinho afora que adentro. Nossos principais olhares não tem que ser para dentro, tem que ser para fora, porque nossa igreja nasceu para ser uma luz e para iluminar, para poder se preocupar. Por isso a Bíblia fala de ide, não de ficar. E este assunto tem que ser cada vez mais claro. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma identidade clara, nós precisamos também ter muito cuidado em não manter uma posição exclusivista como igreja hoje, especialmente no século XXI. Nós precisamos abrir nossa igreja para ser mais relevante na comunidade e nós precisamos usar toda a nossa força e nossa sinergia para esse grande objetivo que é a missão. E em terceiro lugar, nós temos um desafio, acho, que já estamos perdendo. Estamos ganhando, graças a Deus. É a ousadia na missão. Nós precisamos ser menos tímidos. Somos uma igreja, às vezes, muito discreta, muito dentro das paredes. Sabem, quando eu vejo Mateus capítulo 16, verso 18, aquele texto famoso que diz, pois também eu te digo, diz a Bíblia, né? Mateus capítulo 16, verso 18, aqui está, diz, falando de Jesus a Pedro, sobre esta pedra que diz, edificarei a minha igreja. Esta é a primeira vez no Novo Testamento se pronuncia a palavra igreja. E agora está falando da igreja. E diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pergunta é, quem ataca quem? E aqui não está falando de apenas
os discípulos, está falando de dois grandes princípios que são a vida e a morte, segundo o verso 21, 24 e 25. Morte, a morte está sendo atacada pela vida que é Jesus. Então, as portas do inferno, da morte, não prevalecerão contra ela. Quem é ela? A igreja. Então, aqui nós temos um jogo da vida ou da morte. A igreja, a vida, a igreja tem a base bíblica que é Jesus. E agora essa igreja não pode ser tímida, tem que atacar, tem que avançar. Às vezes nós nos vemos como uma igreja atacada, coitada, a igreja perseguida, a igreja que está... Não, nós somos a igreja que ataca e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos realmente um povo chamado para ir e para ser mais ousados em todas as coisas que fazemos. Eu vejo com muita alegria esse projeto Impacto e Esperança nos ajudou a perder o medo. E quando saímos, entregamos livros, todo mundo. Se alguém sozinho entrega livros, tem mais vergonha, talvez. Mas todo mundo saindo ao mesmo tempo já não tem vergonha. É uma igreja grande, que cresce, que tem uma mensagem séria, eterna. Então, nós não podemos ficar, temos que sair. E cada vez que Jesus enfrentava o diabo, quem tinha medo era o diabo, não era Jesus. E cada vez que a igreja enfrenta o inimigo e as dificuldades, nós não temos que ter medo. Quem tem que ter medo são as forças do mal. E por isso a igreja tem que ser também mais ousada. E, finalmente, duas coisas mais rápidas para terminar. Nós precisamos ser mais comprometidos. Quando eu faço uma análise assim da igreja e perguntamos quantas pessoas dão estudos bíblicos, ainda que os estudos bíblicos são uma missão fundamental da igreja, e nós podemos falar um pouquinho sobre isso depois, quando falemos do discipulado, mas quando falamos quantas pessoas estão anunciando a Jesus, porque essa é a verdadeira missão da igreja, que é anunciar o evangelho de Jesus. E nós vemos que poucas pessoas levantam as mãos, 4% da igreja, 5% da igreja. Eu acho que a igreja precisa não sei como se diz em português, sarandeo, né? Em português se diz uma mexida para poder mostrar, desperta, acorda, né? Nós precisamos mais gente comprometida na missão, muito mais gente saindo a anunciar a palavra, especialmente agora, mais que nunca. E, finalmente, eu queria falar sobre um quinto desafio, que é o discipulado. Esse tema tem sido muito grande, não vai dar para falar hoje de discipulado, mas eu quero mostrar um desafio bem pequeno, no qual nós temos que ser mais cuidadosos agora que nós estamos saindo para anunciar o evangelho. O texto de Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, especialmente o verso 20, diz: portanto, ide e fazed discípulos de todas as nações, diz, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os que guardem todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês escutaram isso milhares de vezes, e aí eu não estou trazendo nada novo, simplesmente estou querendo enfatizar uma parte do verso 20, que diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Talvez nós estamos limitados apenas a ensinar a doutrina, mas não ensinar que guardem todas as coisas que estão na palavra escrita. Então, talvez aí eu penso que nós, como igreja, temos um desafio nesse novo século, que não é apenas a doutrinar, sino é discipular. E o discipulado inclui, entre outras coisas, ensinar que guardem as coisas. Nós ficamos no ensino, mas precisamos, a segunda parte, guardar todas as coisas. Por isso é que as pessoas não ficam tanto tempo na igreja, porque elas apenas são adoutrinadas e eles se esquecem. Mas quando eles guardam, eles já não esquecem mais e se mantêm melhor na igreja. Estudando estudos bíblicos a uma família aí por WhatsApp, e um dia desses ensinei sobre o sábado, eles gostaram, eu passei outra lição e assim passaram os sábados. Eu descobri que eles gostaram e aceitaram, mas eles não guardavam o sábado. E eu disse, eu tenho que ensinar a guardar o sábado. E não foi fácil, não foi com uma lição, não é com uma Bíblia apenas. Nós temos que ir caminhar com eles e começar a ensinar passo a passo.
E depois, quase de um mês e meio, eles começaram a iniciar a guardar. E eu com eles, junto com eles, porque eu não posso dizer façam e eu não estou com eles. Foi um momento bem especial. E hoje, pela graça de Deus, posso dizer, eles estão guardando o sábado, como disse a palavra de Deus. Não era apenas ensinar acerca da doutrina do sábado, era ajudá-los a guardar o sábado. E o discipulado envolve isso também. Eu gostaria de terminar, porque é apenas uma reflexão curta, né, de desafios, mas aí temos como igreja alguns desafios externos. Eu acho dois grandes desafios que a igreja no século XXI tem, especialmente nas grandes cidades. Primeiro, estabelecer igrejas nos grandes centros urbanos. E, em segundo lugar, nós focar nas grandes cidades. Esses dois aspectos, me parece, são fundamentais. Eu gostaria de mostrar, não sei se Caio permite mostrar um PowerPoint aí. Sim, pastor, pode mostrar, é só compartilhar Eu a estou tela do quase senhor. fechando, viu? Fica à vontade. Vocês veem aqui um quadro interessante de como é que nós estamos como igreja nesse tema do plantio de igrejas. Nós temos em nossa divisão, temos plantado o ano passado, 2019, aproximadamente 802 igrejas por ano. E por dia, 2,1 igrejas por dia. Nós plantamos, temos nascido uma igreja a cada 11 minutos, 11 horas, perdão. E isto nos leva a uma reflexão, né? Aqui estão as igrejas plantadas nos últimos anos, 2005, mais de 600 igrejas, 2006, 593, e assim vai. Esse quinquênio foram plantadas 3.000 igrejas. E depois, o próximo ano, desde 2010 até 2014, foram plantadas 6.000 igrejas. Praticamente, nesse quinquênio 2010, 2014, foram dobradas as igrejas plantadas em relação ao quinquênio anterior. Mas vocês veem que esses últimos 3 anos, incluindo 2018, nós plantamos 1.003 igrejas, 775 igrejas e 802 igrejas. A pergunta é por que está diminuindo esse ênfase de plantio de igrejas? Será que nós estamos falando sobre isso? Não é a ênfase? Talvez não. Eu diria que hoje nós temos qual é a tela que está aparecendo para vocês aí, Caio? Eu tenho duas telas aqui. Pastor, aqui aparece o total de 2016 a 18, plantio de igrejas. Ok. Eu queria mostrar um detalhe interessante, não sei se lhes chama a atenção. Aqui, nós temos mais de 35 cidades com 1 milhão de habitantes na América do Sul. Temos uma população naquelas cidades de 140 milhões. Praticamente metade, um pouquinho mais da metade da população mora nas grandes cidades. Especificamente nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Nós temos nessas 35 cidades 742 mil adventistas. Nós temos mais de 6.000 congregações e igrejas dentro dessas 35 cidades. E nós temos 85 centros de influência, a maioria dentro daquelas cidades. O que quer dizer isso? Queria mostrar para vocês um pequeno fenômeno, né? No ano 2010, o 12% das igrejas eram plantadas nas grandes cidades. O ano 2011, 11%. O ano 2012, 13%. O ano 2013, 20%. O ano 2014, 30%. O ano 2015, 39% das igrejas plantadas estavam nas grandes cidades. E agora, o ano 2018, ainda não temos uma estatística de 2019 que já está por sair, que vai ser apresentada agora na próxima comissão diretiva. 48% das igrejas são plantadas nas grandes cidades. O que quer dizer isso? Que o grande esforço da igreja de plantar igrejas foi focado nas grandes cidades. Agora, eu tinha medo que isso se trave, né? Agora mudou? Mudou, pastor.
Em 2018, nós tínhamos 6.780 bairros em todos os países da América do Sul. 3.371 bairros tinham presença e 3.409 não tinham presença. Quer dizer que em aquelas 72.000 cidades com mais de 500.000 habitantes, nós temos mais da metade de bairros que não têm presença adventista. Isso é um assunto para se preocupar, para se alegrar, não sei. Eu acho mais para se preocupar. Quer dizer que ainda nós temos bairros onde não temos a presença adventista, por isso precisamos fortalecer este assunto. Quando nós falamos sobre sobrevivência da denominação, uma denominação que tem 100 igrejas, precisa plantar 3 igrejas para sobreviver. Um aumento de 5% para crescer, 10% para prosperar. E qual é nosso índice nesse sentido? Nós temos, se queremos crescer, sobreviver, 3% de igrejas plantadas, 5% para crescer, 10% para sobreviver. Isto em termos assim práticos, em nossa divisão, nós plantamos 802 igrejas, nós tínhamos 28.000 igrejas. Nós precisaríamos, para sobreviver, 846 igrejas. Para crescer, 1.409 igrejas. E para prosperar, precisaríamos 2.818 igrejas. Em que fase nós estamos? E isso me preocupa muito. Nós estamos apenas na fase do menos de sobrevivência. Nós precisamos estabelecer muitíssimo mais igrejas em lugares onde nós temos o conglomerado de pessoas que vivem. Então, eu creio que este é uma análise que vale a pena estudar. A Igreja Adventista aqui na América do Sul tomou uma decisão assim extrema neste tempo de crise. Nós sabemos que estamos com problemas econômicos graves em todas as instâncias, mas Deus vai abençoar a igreja. Por quê? Porque cada vez que a igreja foca na missão, Deus cria as condições para poder manter essa missão. Enquanto nós não focamos na missão, nos distraemos, Deus não vai dar as bênçãos. Por isso eu creio, a igreja este é um ano que mais dinheiro está investindo no plantio de igrejas nas grandes centros urbanos. Isto me cheia realmente de muita alegria, porque vocês sabem que este é um assunto fundamental. Nós não precisamos apenas frutificar, nós precisamos multiplicar. E a igreja deveria se multiplicar de uma forma extraordinária, especialmente nesse tempo. Então, eu queria terminar apenas mostrando, não sei se um montinho aqui, vai sair daqui. Só um minutinho. Ok. Eu gostaria de terminar, Caio, eu sei que estou passando do meu tempo, né? Mas, Tá tranquilo, pastor. quando eu estava lendo este livro, que vocês, não sei se vocês leram este livro aqui, não sei se conseguem ver, está em inglês, Ministério para as Grandes Cidades, escrito por Ellen White. Este livro já foi traduzido ao português e ao espanhol. Aqui tenho já a versão em espanhol e em português. Estava vendo esse livro de quanta dica o Espírito de Profecia dá para entrar nas grandes cidades, especialmente nesse tempo. Ela disse que as instituições, falando claramente sobre nosso trabalho, e não vou explicar muito sobre isso, porque não temos tempo, diz que as instituições da igreja deveriam estar fora das cidades e as igrejas dentro das cidades. Ela fala de que em cada cidade deveríamos ter uma missão urbana. Ela fala de que restaurantes vegetarianos deveríamos estabelecer nas grandes cidades. Ela fala que deveríamos ter um ministério de saúde que deve ser o ponto de partida de todos os nossos movimentos. Hoje, mais que nunca, esse tema tem sido relevante. E quando eu vejo como plantar igreja nas grandes cidades, acho que este seria um livro extraordinário de todo pastor líder de um centro urbano. Nós vamos produzir também este livro do pastor Russell Burritt, que já está
completamente determinado, que é Reencendindo uma Paixão Perdida. Ele fala muitíssimo sobre este tema também. Nós estamos lançando este ano, já está traduzido, esse lindo livro, New York City, escrito por Ellen White, na recapitulação de Ellen White, e hoje nós temos esse livro já pronto para apresentar o próximo mês na comissão diretiva. E outro livro que nós estamos apresentando, o Modelo Éfeso, que foi traduzido por um simpósio do pastor Abdala, é um bom projeto e também está sendo produzido e reproduzido pelas casas publicadoras, tanto em espanhol e português, vai ser uma benção. Estaremos lançando também um manual para centros de influência nos grandes centros urbanos. Creio de todo coração que nós temos a guia de Deus para esta igreja. E porque esta igreja não é nossa, é uma igreja de Deus, e Deus vai abençoá-la porque Ele a guia enquanto nós seguimos fielmente a orientação profética e os conselhos que Deus tem dado para nós, nós estaremos em um caminho seguro e Deus vai nos abençoar ricamente. Amém, pastor Choque. Muito obrigado. Sem palavras também para te agradecer. O pessoal está perguntando aqui, o senhor falou no começo os 5 passos. O primeiro, nós perdemos aqui. O segundo é exclusivismo. O terceiro, ousadia na missão. Comprometimento, discipulado. Mas repete o primeiro, por favor, senhor. Identidade. Identidade. Nós falamos que Jesus perguntou a seus discípulos, quem sou eu? E nós precisamos reconhecer quem nós somos. Igreja, estava vendo aqui, igreja, estou aqui com uma tela atrapalhando, igreja, o termo igreja significa eclesia, né? Que é uma assembleia dos reis que eram enviados às cidades para evangelizar as cidades. Então, não é para ficar, é para sair. E nós temos que ter identidade de quem somos. Somos um povo escolhido por Deus para este tempo. Enfim, se nós sabemos quem somos, nós vamos saber o que nós vamos fazer depois. Amém, pastor. Muito obrigado por todas as orientações. Foi muito bom também ver a luz da palavra, né? O que nós devemos fazer à luz da revelação. Isso, para nós, como adventistas, é fundamental, indispensável, né? Muito obrigado por todos esses detalhes. E vale a pena também lembrar, pessoal, que nós vamos, de alguma forma, disponibilizar esse material para vocês depois também, tá bom? Até o final da transmissão nós vamos colocar aqui. Pastor Edson Choque, muito obrigado, viu? Os que tiverem interesse nesses livros que vão ser lançados, especialmente New York e o Modelo Éfeso, que estamos hoje, uma reprodução revisada de Ellen White para as 2 casas publicadoras, nós vamos fazer chegar através de nossos líderes de missão global. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor Edson Choque, diretamente aí da divisão sul-americana. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, pastor. Muito obrigado. Valeu, Caio. Um abraço para todos. Tamo junto. Obrigado. Amigos, nós já estamos aí com 1h40 de transmissão. Pode ser que você já esteja um pouquinho aí cansado, não sei se você já almoçou. Dá uma esticada, né? O bom do seminário pela internet é assim, você pode esticar sem ninguém te ver. Nós pedimos aqui para o pessoal desativar as câmeras, por favor, tá? Alguns eu tive que desativar aqui manualmente, não leve a mal, é porque a conexão agradece. Ela fica mais leve, principalmente para quem está no YouTube e no Facebook, fica mais fluida a transmissão. Tudo bem? Desculpa, mas se você puder colocar, ocultar, né, a sua câmera aí, fica melhor para a gente. Certo? Logo depois que o pastor Jair falar, nós vamos colocar uma enquete aqui online para você. Então, daqui a pouco nós vamos colocar o QR Code, você pode ler com o seu celular ou também colocar o site. É uma enquete sobre qual é a dificuldade que você tem na pregação, no testemunho para o reino de Deus nas cidades, tá bom? Nós vamos colocar aqui o pastor Jair Miranda na escuta. Nosso intervalo é daqui a pouquinho, então não se preocupe que nós vamos dar um tempo para você ir no banheiro, fazer as suas necessidades aí, tomar uma água, sem perder o conteúdo, tá? Vou desabilitar aqui o microfone do Jair.